Olá, eu sou Rafael Pinheiro, professor de Física, para quem não me conhece, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma prova aplicada pela IDECAM no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CFO, para o ano de 2016. Nós sabemos que existe um concurso publicado, já com edital publicado, para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e a banca vai ser também a IDECAM. Então nada melhor do que você resolver exercícios da banca examinadora do seu concurso para você compreender melhor como que é o processo de trabalho dela, como que é o nível de dificuldade, o que ela gosta de cobrar numa avaliação. Nada melhor do que estudar fazendo exercícios da banca, viu pessoal? Antes de começar, eu te peço rapidinho que se puder, por gentileza, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve no canal, compartilha, tá? Tudo isso que ajuda quem faz um trabalho muito sério aqui no YouTube. Bom, então agora com vocês aí o cabeçalho da prova, tá? A prova que foi o edital número 10 de 2014 para o ano do CFO de 2016, aplicada aí pela banca organizadora IDECAM, né, como vocês podem ver, IDECAM foi a organizadora, Bombeiros Militar de Minas Gerais, e a gente vai agora então para a prova de Física, que começa lá na questão número 41, é uma questão de cinemática, vamos ver o que ela nos traz. Um veículo mantendo velocidade escalar constante de 72 km por hora e em trajetória retilínea se aproxima de um semáforo que se encontra aberto. No instante que o semáforo se fecha, o veículo passa a apresentar uma desaceleração constante até atingir o repouso, deslocando neste trecho de desaceleração uma distância de 40 metros. Considerando que o semáforo se mantém fechado por 1 minuto, então o intervalo de tempo em que esse veículo fica parado, esperando o semáforo abrir, é de... Bom, é uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado, viu pessoal? Inclusive no edital do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, esse publicado pela IDECAM, desse concurso que está agora em vigor, está aberto, tá? Inclusive se você não fez inscrição ainda, faça. Lá deixa bem claro que o tipo de movimento que eles cobram é um movimento variado, tá? Movimento circular também, mas aqui referindo-se ao movimento retilíneo, eles dão preferência para o movimento variado, que é o que a gente está fazendo aqui agora numa prova da IDECAM. É uma questão de cálculo, a gente primeiro precisa pegar os dados, e a velocidade inicial do veículo é essa aqui, de 72 km por hora. Então a velocidade inicial é igual a 72 km por hora. Para quem não sabe, toda vez que a gente tem um movimento variado, a gente precisa que as velocidades estejam em metros por segundo. Então a gente deve dividir essa velocidade pelo fator 3,6. Claro que você vai dividir 720 por 36, né? Para você ter uma divisão ali de números inteiros. Aqui vai dar 2, aqui dá 72, o resto é zero, né? Desce o zero e termina a divisão. Ou seja, a nossa velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Tem que ser metro por segundo, tá, gente? Não pode esquecer isso jamais. Uma vez que o veículo, assim que o semáforo se fecha, ele começa a desacelerar até parar, a velocidade final então é zero. E durante essa desaceleração, o veículo percorre uma distância de 40 metros. Distância a gente pode representar por D, ou muitas vezes também como ΔS, tá? Eu tenho usado bastante aqui a notação do ΔS para falar de distância. Mas se você gosta de escrever com D, não tem problema não, é a mesma coisa. Ô pessoal, olha, em todo movimento variado, a gente tem que ter ciência de que existe uma peça que é a peça-chave. A peça fundamental do nosso quebra-cabeças aqui é a aceleração. Se a gente não conhece a aceleração, fica impossível resolver esse problema. Então a primeira coisa é, antes de mais nada, calcular a aceleração. Então vamos fazer aqui o passo 1, achar a aceleração. Como que a gente vai fazer isso, Rafael? A gente vai usar a equação de Torricelli, a equação do movimento variado que não trabalha com tempo, tá? Ela é assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a, vezes a distância percorrida, que aqui eu estou representando como uma variação do espaço, ΔS, tá certinho? Jogando os respectivos valores na equação, aqui fica 0 ao quadrado, aqui fica 20 ao quadrado,
mais 2 vezes A vezes 40. Vai ficar 0 é igual a 400 mais 80 vezes A. Passo 400 para o outro lado e a gente vai ter uma equação do tipo 80A é igual a menos 400. A vai ser menos 400 por 80, 40 por 8, né? Que vai dar menos 5. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, encontramos a aceleração, não resolvemos o problema. Rafael, tinha que fazer isso? Tinha, pessoal. Sem aceleração fica impossível resolver problemas de movimento variado, tá? Agora a gente vai para o tempo. A gente vai achar o tempo para parar o carro. O tempo até parar. Opa, até parar. Isso ficou meio feio ali, mas deu para entender. O tempo até parar. A gente vai usar uma outra equação, que é a equação linear da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais A vezes T. Agora vamos lá, pessoal. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, a aceleração vale menos 5, toma cuidado com o sinal, tá? Lembrando que toda desaceleração é normal mesmo, a gente vai encontrar o sinal negativo para aceleração. Tem gente que acha que errou na conta quando acha o valor negativo, não tem nada a ver, né, pessoal? Aqui vai ficar então 5t é igual a 20, tá fácil, né? Passo 5 dividindo, t vai ser 4 segundos. Ô, gente, o que nós acabamos de encontrar? O tempo que o veículo demorou até atingir o repouso, a partir do momento que o motorista viu o semáforo ficar vermelho, porque quando ele viu o semáforo ficar vermelho, ele começou o processo de desaceleração. Ele gastou 4 segundos para conseguir parar esse carro. Uma vez que ele começou o processo, a partir do momento que o semáforo ficou vermelho e o semáforo se mantém fechado por 1 minuto, o semáforo ficou vermelho, pronto, ficou vermelho, fechou. Nesses 4 segundos seguintes, o motorista veio freando até parar o carro, então ele vai ter que aguardar mais 56 segundos até o semáforo abrir novamente, beleza? Não se esqueçam desse detalhe, a questão ainda precisa fazer uma boa interpretação, tá? Porque o semáforo fica fechado durante 1 minuto e a resposta é a letra D. Vamos para a próxima. A número 42 é uma questão de ondas, né? A gente aqui tem que reconhecer os elementos básicos das ondas. Então vamos lá, ó. A onda representada a seguir tem período de 0,25 segundos. Período é o tempo de um ciclo. Sobre essa onda é correto afirmar que... Agora a gente precisa testar as afirmativas e ver o que está correto. Letra A, sua amplitude é de 8 centímetros. A amplitude é a medida da crista ou do vale, né? A gente sabe que a amplitude é essa medição aqui, ó. A amplitude da crista e a amplitude do vale, que na verdade tem o mesmo valor, tá? Olhando que a escala do nosso gráfico, ele é 2 por 2. Então cada lado de quadrado vale 2. Olha, 1, 2, né? 2 lados, são 4 centímetros. A amplitude, então, vale 4 centímetros. A letra A está errada, é uma pegadinha, viu? Quem marca 8 centímetros aqui pega 2 vezes a amplitude. Ó. Seria aqui o tamanho da amplitude da crista mais a amplitude do vale. E não pode, tá, gente? A amplitude é uma só. A frequência igual a 2,5 Hz. Olha, frequência é o inverso do período, então a gente precisa calcular essa frequência. Como? Fazendo 1 sobre período é 0,25, 1 dividido por 0,25 dá 4. A frequência é de 4 Hz. Eita, deu errado de novo. Então vamos para C. Sua velocidade é igual a 64 centímetros por segundo. Fórmula da velocidade da onda, viu, gente? Velocidade da onda é igual ao comprimento de onda, representado pela letra lambda, vezes a frequência. Bom, o comprimento de onda precisa ser identificado e automaticamente, se a gente identificar o comprimento de onda, a gente também já testa a afirmativa D, né? Então, como que a gente faz o reconhecimento do comprimento de onda? A gente mede a distância entre 2 pontos consecutivos idênticos. Pode ser, por exemplo, 2 cristas. Pode ser daqui até aqui, tá? Não tem um motivo especial para escolher um ponto, desde que você pegue um ponto até o próximo ponto idêntico a ele. Pode ser crista-crista, pode ser aqui também, ó, vale-vale, tá? Qualquer lugar que você pegar
até o próximo ponto idêntico dá a medida do comprimento de onda. Então essa é a medida, essa vai ser a medida do comprimento de onda. Aqui embaixo também é a mesma coisa. E agora basta a gente contar o lado, né, de quadradinho aqui para saber o tamanho do comprimento de onda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 centímetros. O comprimento de onda vale 16 centímetros. A letra D está errada, né, automaticamente. E a gente só confere aqui o cálculo da letra C. 16 centímetros vezes a frequência de 4 Hz, tá? Hertz é número de ciclos por segundo, então a resposta vai ficar 64 centímetros por segundo, letra C. Uma questão sobre características básicas de uma onda de cálculo, né? Então a gente acaba tendo que precisar saber fazer a fórmula, pelo menos. Vamos para a próxima. A 43 é uma de termodinâmica, de escala térmica. E embora na nossa prova que está para vir agora do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, esse assunto não esteja explicitado, né? Ou seja, escalas termométricas, é bom que a gente saiba pelo menos aqui interpretar o problema. Vamos fazer? Vale a pena, né? Estudar não quer demais. A figura representa o botão controlador da temperatura de um forno. Considere que na posição low, a temperatura no interior do forno atinja 300 graus Fahrenheit e na posição high atinja 480 graus Fahrenheit, e que ocorra um aumento contínuo da temperatura entre esses dois pontos. Assim, para se obter a temperatura de 160 graus Celsius, deve-se ajustar esse botão na posição 160 graus Celsius, né? Bom, então vamos aplicar a equação da conversão das escalas termométricas, né? A gente sabe que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então vamos achar essas temperaturas, porque a gente quer responder aqui na escala Celsius. E aí vai ficar Tc sobre 5 é igual a primeira ali, ó, 300 menos 32 dividido por 9. Isso aqui vai dar Tc é igual a 268 vezes 5, eu já passei o 5 multiplicando, dividido por 9, tá? 268 vezes 5 vezes 10 dá 2.680. Então, vezes 5 dá 1.340. 1.340 dividido por 9. Vamos ver o que dá isso aqui, ó. Aqui dá 1, né? Vai 9, sobra o resto 4, 44. 44 dividido por 9 dá 4. Aqui dá 36. E aqui dá 8 agora de resto. 80 dividido por 9 dá 8. 72, dá 8 de novo, decimal, e aqui vai ficar dando 8, 8, 8 para sempre, né? Então vamos arredondar para 149 graus Celsius, ou melhor, 150 graus Celsius, né? Para a gente não ter muita dor de cabeça. Vamos deixar aí aproximadamente 150 graus Celsius. Essa temperatura mínima desse fogão vale aproximadamente 150 graus Celsius, tá? Eu não sei se vocês sabem, aqui eu vou passar por um caminho mais curto, mas uma variação de temperatura Fahrenheit de 180 graus Fahrenheit é exatamente correspondente a uma variação de 100 graus Celsius, tá bom? São equivalentes. Variar 180 graus Fahrenheit é a mesma coisa que variar 100 graus Celsius quando você converte as escalas. Ou seja, perceba aqui, ó, que a temperatura mínima era de 300 graus Fahrenheit, a máxima de 480 graus Fahrenheit, foi uma variação de 180 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que quando a gente converter para a escala Celsius, tanto o valor mínimo quanto o valor máximo, a variação vai ser de 100 graus Celsius. Deu para entender? Ou seja, aqui nós temos a máxima como 250 graus Celsius. A partir de agora, a gente quer encontrar o 160, né?
O 160 provavelmente vai estar próximo do mínimo, já que o mínimo é 150, então não fica muito difícil supor que a resposta é 2. Mas a gente deve pensar aqui, ó, que do mínimo até o máximo, a gente tem 9 intervalos, tá? A gente tem 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, intervalos 6, 7, 8, 9. Beleza, pessoal? Então são 100 graus Celsius de variação do mínimo até o máximo, dividido por 9 intervalos, tá? Isso aqui dá aproximadamente 11 graus Celsius por cada intervalo. Se a gente fosse considerar aqui, ó, até aquele valor inicial, né, de 149 graus Celsius, mais ou menos, eu arredondei para 150, mas poderíamos pensar em 149. 149 mais 11 dá 160, né? Então, do mínimo, que é 150, para o 2, que vai ser o primeiro intervalo, vão aumentar 11 graus Celsius. Então, fica muito fácil de ver que a resposta é a letra A. A única coisa que você precisava tomar cuidado é saber usar a mesma escala, saber fazer a conversão, que se você não souber usar, aí ficaria mais difícil, né? Mas como eu disse, não está discriminado lá no edital do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo a cobrança de escala termométrica. Então aqui foi só para a gente fazer um estudo mesmo da aplicação. A 44 é uma questão de ótica, tá? Uma questão de imagem, é uma questão até difícil. Vamos ver o que ela nos traz. Uma vela acesa com 10 centímetros de altura se encontra em frente a um espelho convexo a 30 centímetros de seu vértice e cuja distância focal é de 20 centímetros. Considere que a imagem da vela reduz 0,08 centímetros em sua altura a cada minuto. Assim, a vela será consumida por inteiro no intervalo de tempo de... Ou seja, essa é a redução da imagem da vela. Quando a imagem da vela desaparecer, é porque a vela foi consumida, né? Ah, tá. Então, basta calcular o tempo que leva para a imagem da vela desaparecer, porque ela reduz 0,08 centímetros a cada minuto. O problema é que eu não sei o tamanho da imagem da vela, né? Vamos ter que encontrar. É nisso que consiste a atividade. O espelho convexo, a parte refletora é a parte de fora, né, gente? Então, a gente tem aqui a nossa vela, que vai estar refletida e formando uma imagem aqui atrás desse espelho. E a gente precisa encontrar o tamanho da imagem dessa vela para a gente poder fazer a redução dela. Porque existe uma equação, que é a equação do aumento, que diz assim, ó, DI sobre DO é igual a HI sobre HO. O que é DI? É a distância da imagem até o espelho, tá? Então, DI é isso daqui, ó. DO é a distância do objeto até o espelho. Então, temos aqui DO definido e DI definido. E agora a gente precisa ver os valores que a gente conhece, né? Porque a gente quer achar o quê? O HI. Para achar o HI, a gente precisa do DI, DO e do HO. Vamos ver o que a gente já tem? A altura da vela a gente já tem? O HO a gente já tem. É isso aqui, ó. Né? 10 centímetros. A gente quer encontrar o HI. Quando encontrar o HI, o problema está resolvido. O HO a gente já tem. O DO a gente já tem. Ó. Então, isso aqui é HO. O DO a gente já tem, está aqui, distância do objeto até o espelho. Isso aqui é o foco. A gente não tem o DI, falta encontrar o DI, tá? Falta encontrar aqui o nosso DI. Tem que achar isso aqui, ó, para poder resolver depois o HI. Vamos achar o DI pela equação de Gauss, a equação dos espelhos esféricos. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Pessoal, tem que tomar cuidado aqui, porque o foco de um espelho convexo é negativo, tá? O foco aqui, ó, ele é negativo. Tem que tomar esse cuidado, porque senão acaba confundindo. Então, olha como que vai ficar a nossa equação. 1 sobre menos 20, porque o foco
que ele falou que vale 20, né? Ele vai ter que ficar aqui agora com valor negativo. 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre DI, que é o que a gente quer encontrar por enquanto, mais 1 sobre 30. Aqui vai ficar 1 sobre DI é igual a menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30. Tiro o MMC, que vai dar 60. Aqui 60 por 20 dá 3, vezes menos 1, menos 3. 60 por 30 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Então ficou 1 sobre DI é igual a menos 5 sobre 60. E inverte a função, vai ficar DI é igual a menos 60 sobre 5, DI vai dar 12. Menos 12, né? No caso aqui, é porque é para dentro do espelho, então a gente fala que a distância é negativa. Agora, colocando aqui os valores, vai ficar DI menos 12. Pode colocar, como é uma razão, pode colocar positivo, não vai fazer diferença na sua interpretação agora, mas não, tá? Menos 12 dividido por 30, HI sobre HO. O HO é a altura do objeto, que é o 10. Pronto, aqui vai ficar então HI igual a menos 4 centímetros. Professor, por que está dando negativo? É porque é uma imagem virtual, tá? A imagem virtual, os valores dela são negativos. A imagem aqui é virtual. Mas o que importa é que sua altura da imagem tem 4 centímetros. O negativo é só porque ela é virtual. Aí toda vez que a gente está mexendo com imagem virtual, a equação dá valores negativos. É o que aconteceu com o foco, né? O foco também era negativo por ser virtual, por estar dentro do espelho convexo. E aí, pessoal, olha só. Agora tem que fazer uma regra de 3, né? Se a vela, a imagem reduz 0,08 centímetros a cada 1 minuto, então para reduzir 4 centímetros vão ter que passar quanto tempo, né? Agora a gente precisa fazer aqui a divisão, que vai ser de 4 dividido por 0,08, que vão dar 50 minutos. Beleza, gente? Então tá aqui a letra C, é a resposta. Uma questão difícil, né? Assim, muito grande, muita coisa para fazer. Uma coisa que eu não comentei aqui, eu comentei no outro vídeo, inclusive vocês têm que assistir o vídeo que eu fiz a análise completa do edital, tá? Vou até deixar aqui um card marcado aqui em cima, né? Algum lugar aqui, para vocês poderem clicar e ir lá ver. Eu falei para vocês lá que o edital ele, né, mostrou que são 20 questões de física. Então, provavelmente as questões vão ser mais curtas. Vocês não têm tempo para fazer uma questão grande como essa, não. Tá? É porque a prova de Minas Gerais tem só 5 questões de física. A prova é mais curta mesmo, né? Na verdade, a prova é bem pequenininha. A prova do Espírito Santo, da IDECAM, vão ter 120 questões. E vamos aqui agora para a última, que é uma de elétrica. Essa aqui eu acho que é rapidinho, hein? Uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes percorre uma seção reta de um fio condutor. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então o número de elétrons que percorre esse fio a cada minuto é igual a... Olha só, carga elétrica é igual a número de elétrons vezes a carga elementar. Nós queremos encontrar isso aqui, ó. Então, o número de elétrons vai ser igual à carga que foi transferida em 1 minuto, dividido pela carga elementar, que é o número que está aqui, ó. Isso é a carga elementar, tá bom? 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga elementar. E para a gente achar agora a carga transferida, a gente tem que aplicar a ideia básica de que corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo, né? Quantidade de carga transferida pelo tempo. Então a carga transferida vai ser a corrente vezes o tempo. Corrente vale 4 amperes, tem que ser o tempo em segundos, viu, gente? Essa é a corrente de 4 amperes, transfere elétrons, né? A gente está perguntando a quantidade de carga a cada minuto. Então tem que ser vezes 60 segundos. Tá bom? 1 minuto, 60 segundos. Não esquece disso, isso é importante na física. O tempo todo vocês têm que fazer essa mudança. Aqui dá 240. 240 o quê? Coulomb de carga elétrica.
Então agora o número de elétrons está fácil, né? Vai ser 240 coulombs de carga, né? Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Dá para escrever em potência de 10, né? Que vai ficar 2,4 lá em cima, vezes 10 elevado a 2, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 2,4 dividido por 1,6 dá 1,5, né? 1,5. Só isso aqui já era suficiente para resolver o exercício. E aqui a potência de 10 vai ficar, subtrai os expoentes, 2 menos 19. Então dá vezes 10 elevado a 21 elétrons. Letra B. Essa aqui foi uma questão mais curta. E igual eu falei para vocês, a EDECAN gosta muito de cálculo, né? A prova deles, eles têm um foco muito grande na parte matemática, como vocês estão vendo aqui. Por ser uma prova que eu estou fazendo aqui de Minas Gerais, onde tem muito menos questões, se não me engano, a prova de Minas Gerais, são 5 questões de cada matéria, né? Tem que ver porque que é de oficial envolve outras matérias que acho que talvez o soldado não tinha nessa época, porque já mudou muita coisa também, né? Esse edital é de 2014. E aí é o seguinte, cara, resumindo, né, no frigir dos ovos, o que você tem que saber? Que essa prova foram 5 questões de física. Por isso que algumas questões são mais trabalhosas. A prova de 20 questões, que vão ser, na verdade, 120 no total, mas só de física vão ser 20, que é a do Espírito Santo, eu acredito que as questões vão ser bem mais simples, tá? Vão ser mais rápidas, mais curtas, grossas e objetivas. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês, né? Que vocês consigam resolver essas questões. Quem não conseguiu, pode deixar aí um comentário, alguma pergunta, como que eu fiz em tal parte, ou se você fez de outro jeito, coloca aí a maneira que você resolveu, porque o importante aqui é a gente compreender e se preparar bem para fazer a prova da EDECAN, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos, e lembrando que eu estou com um grupo de física para esse concurso aqui que vai ter agora do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, um grupo de dicas, um grupo de orientação e também um grupo específico para a gente poder estudar para essa prova, para esse concurso, que já tem data marcada, tá? A prova já está agendada. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço.